Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Deliberado Podcast. Eu sou Juliane Maciel, host aqui do Deliberado. Sou uma mulher branca de cabelos pretos, estou aqui no meu estúdio preto, como vocês já conhecem. E hoje eu tô com uma convidada que é minha amiga pessoal. A gente tem uma conexão, né? A gente tá junto aí nessa caminhada da vida. E ela é advogada de direito societário e M&A, compliance. Olha o tamanho do currículo, gente, eu tenho que ler. Planejamento patrimonial, tecnologia e inovação, empreendedorismo. E eu faço uma pergunta aqui para os meus convidados, é o que você não faz, Juliana Mancini? Seja muito bem-vinda ao Deliberado Podcast. Que bom ter você aqui, amiga. Obrigada, Ju, prazer estar aqui com você, conversando sobre um pouquinho de direito e gestão, que tem gente que pode achar que não tem nada a ver, mas tem tudo a Tem ver. E tudo eu a acho ver, que a tá gente vai super conversar sobre conectado. isso hoje. É isso, o caminho é longo aqui nessa conversa. Ju, sua audiodescrição, como você é para quem nos assiste? Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos grisalhos na altura do ombro, lisos, Maravilhoso. Uhum. assumindo os grisalhos. Maravilhosa. É, é isso. É isso, lindíssima, minha amiga querida. Ju, seja muito bem-vinda. Gente, hoje a gente vai falar sobre sucessão. E aí você me pergunta o que que a comunicação tem a ver com isso, né? E nós vamos entender aqui como que governança, comunicação mesmo, a área do direito, as áreas dentro das empresas, elas convergem para essa empresa que quer preparar os filhos para substituírem, pode falar assim, o lugar dos pais. Me conta primeiro o que que é sucessão, Ju? Vamos tornar esse termo mais simpático? Porque a área do Vamos. direito é rígida, né, amiga? É, mas eu acho que a gente tem que saber falar do direito para quem vai conseguir entender o que a gente quer passar, porque não Uhum. adianta ter essa linguagem muito formal e não passar a mensagem E não e não comunicar, né? comunicar, Uhum, né. E aí um uhum. ponto importante, porque, o advogado, às vezes, ele é visto com muita resistência, né. Ele: "Ah, não, é tudo muito burocrático, é tudo muito caro, é tudo muito difícil", e não é, né. Uhum, O advogado é parceiro, né, dos gestores, dos empresários. uhum. Então, facilitar o jeito de falar o direito, acho que aproxima, É né, perfeito. pra E é um novo poder momento do direito, né, entender isso, exato, trazer conhecimento pra gente aqui que não entende nada. exatamente. E tem que entender, todo mundo tem que entender direito. Você não precisa Uhum, ter o conhecimento técnico, aí uhum, cabe a nós advogados isso. uhum. Mas todo mundo ter uma noção de direito facilita Olha o só que coisa negócio, boa. facilita a Uhum, vida, né. E, obviamente, a responsabilidade, toda a carga técnica e jurídica tem que ser do advogado mesmo. uhum, Ninguém tem obrigação de saber, a não ser nós, né. uhum, uhum. Mas ter uma noção facilita o dia a dia das empresas, dos negócios. E aí você está falando de sucessão, o que que é sucessão? 90% das empresas são familiares no Brasil, né, então 90%, noventa por Ju? cento é Não um sabia. um número Muito. muito Uhum, expressivo, uhum, né. E a gente tem um problema de quando vai mudando de geração, ou seja, começa com o fundador, que normalmente são os pais, avós, enfim, e essa empresa familiar vai passando de geração para geração, de pai para filho, de pai para filho, e isso é o que a gente fala da sucessão dentro da empresa. uhum, Obviamente, você pode ter uma sucessão que não seja dentro da empresa, você pode trazer um gestor profissional, e muitas vezes acontece, um administrador profissional para sua empresa, mas é muito em razão dessa característica das empresas do Brasil serem familiares, a empresa gira em torno da família. Então você uhum. precisa preparar aquele núcleo familiar para poder assumir aquele negócio. Então a gente está falando de gestão, não necessariamente um sucessor é um sócio. Não necessariamente se você é um Olha sócio, só. né. Uhum. Acontece de Ele ser pode ir porque para um as empresas são familiares, exato, mas né. se for um terceiro, ele vem para um cargo de diretoria, ele assume uma Exatamente. cadeira. Que é diferente você ser herdeiro, Uhum. herdeiro é a questão da família, né, a questão do seu patrimônio familiar, você é herdeiro porque tem no Código Civil as regras de herança. E o sucessor não necessariamente, é a pessoa que vai suceder naquele cargo, suceder naquela função. Então, tem um dado que o Sebrae e daqui a pouco eu lembro, Uhum. IBGC, Em né, vez de que é a ser uhum, característica, uhum. que 15% só é o percentual das empresas que chegam à terceira geração. Então isso é um problema dentro das empresas, né, então é importante a gente prestar atenção nisso, e quanto mais cedo a gente se preparar, as empresas se prepararem, a gente vai ter uma longevidade dessas empresas, obviamente longevidade por mais tempo. Uhum, uhum. E a gente está falando de uma sucessão que, na minha visão, né, geralmente acontece só quando o dono mora ali, o pai, o patriarca ou a matriarca, tá nos dias finais de vida, que aí que você vai pensar: "Gente, como é que isso funciona?". Onde que realmente começa o problema aí na sucessão? E essa é um ponto estratégico, porque se você começar a pensar em sucessão quando o fundador ou quando aquela pessoa que está na gestão, que está no comando das empresas, já não tiver mais bem,
você vai ter que fazer isso de uma forma muito rápida e talvez desorganizada. Então, Uhum. quanto mais cedo você preparar aquela geração, preparar aquelas pessoas que vão assumir aquela empresa, estando a pessoa que começou, eh, ainda presente na gestão, fica mais fácil, porque Uhum. você transmite a cultura, que é uma questão muito Uhum. importante dentro da Uhum. empresa, mas também a gente tem os conflitos naturais entre gerações. Então, às vezes, o filho, a segunda geração, a terceira geração, vem como uma novidade, com um frescor, que às vezes gera um conflito ali com "Ah, sempre foi assim", é uma frase que a gente sempre escuta, né, "Sempre deu certo do jeito que está, então não vamos modificar". Então esse é um dos pontos que gera esses problemas que mesclam problemas familiares com problemas, de gestão. Empresariais. Então o Uau! fundador, vamos sempre se Uhum. referir àquela primeira geração como fundador para facilitar, assim, O entender. entendimento. Uhum. O fundador, às vezes, ele tem uma certa resistência, porque ele fez tudo dar certo até ali, ele construiu do jeito que ele achava importante, muitas vezes de uma forma informal, né, foi acontecendo e foi fluindo e foi dando certo. E aí vem uma nova cabeça, uma nova ideia, um novo mundo, trazendo informações novas para aquela situação. Assusta, né? Assusta, não, Assusta. mas e aí, vou modificar, não vai dar certo. E aquela geração que está chegando com aquela ânsia de trazer coisas novas, de entender o mundo e colocar na empresa, porque senão tudo que para também hoje em dia, se a gente estiver andando, a gente já está atrás, tem que correr o tempo todo. E se você estiver parado, você vai ser engolido pelo mercado, né. Então, esse é um conflito muito presente nessas empresas. A tradição do que sempre foi com a novidade, com a inovação, com o quero fazer diferente e experimentar para ver se dá certo. E a palavra governança, onde que se encaixa nessa estrutura? Tá dentro ou ela abraça todo esse movimento? É, se a gente pensar na governança no direito, né, que a gente Uhum. trazendo isso, é justamente essa estruturação, formal, uma formalização, uma visão de que aquele negócio precisa estar estruturado para a gente poder saber quais são as regras que estão, estabelecidas dentro daquele negócio. Então a gente vai ter uma série de questões internas que a gente precisa colocar em documentos para poder formalizar. Isso não significa engessar e não significa burocratizar. Muita Uhum. gente acha que: "Ah, não, então, eu não vou trazer um advogado", que a gente está falando de direito aqui, Porque ele vai porque endurecer ele vai toda a estrutura. atrapalhar meu negócio. Tem Olha, muita gente. visão de que o advogado atrapalha Uhum. ainda. Porque Uhum. quando você pensa em advogado, você pensa em processo judicial. Primeira Uhum. coisa é isso: "Ah, eu tenho um Eu processo, penso. né, eu tenho uma demanda", né. E o advogado hoje em Legal. dia cada vez mais é consultoria, Sim, né. Você tem que sim. estar lá desde o princípio para É outro olhar, né, minimizar o Ju? risco daquele negócio. Quem assume ou não assume risco é sempre o empresário. Uhum. Mas o papel do advogado é mostrar: "Ó, você tem esse risco, você quer Uhum. assumir? Você tem que saber o que que você está Quase que é um fazendo". mentor ali dentro, né? É, nesse Direcionando, né? sentido, né. É, É. Uhum. pode se caracterizar. Então, é importante a gente estar sempre entendendo o negócio que você Uhum. está advogando, para poder monitorar e apresentar as questões jurídicas, obviamente, para você ter mais segurança de fazer aquele seu negócio, e desde sempre ir estruturando para que alguns problemas possam ser evitados e podem ser evitados. Olha essa pergunta aqui que o Túlio, que não gosta que diga o nome dele, desculpa de novo, Túlio, disse pra gente: "Muitas decisões consideradas estratégicas são tomadas sem estrutura jurídica adequada". Uhum, Onde esse risco começa a aparecer na prática? Porque tem essa resistência, não quero, um advogado vai enrijecer toda a nossa estrutura, vai colocar uhum. tudo num quadrado, e aí onde que aparece essa problemática, assim, na sua visão? Quando Esse a risco, né? administração entende que ela precisa se estruturar e precisa criar regras dentro da empresa. Então, a partir do momento que você entende que você precisa estar, que aquilo é um negócio, né, ainda que seja Primeira familiar, é um coisa. negócio, né, Uhum, então a informalidade em alguns uhum, momentos atrapalha. Então você precisa estabelecer regras, quem vai fazer o quê? Qual que é o papel de cada um dentro da empresa? uhum. Qual que é a competência de cada um, porque aí você delimita as obrigações, as responsabilidades dentro da empresa, e aí você facilita o dia a dia, porque um não interfere. Isso não quer dizer que cada um fica no seu quadradinho, e hoje em dia cada vez menos, né, setorizado. Obviamente você tem que ter interação, com todos os setores da empresa, mas cada um tem que saber a responsabilidade, senão fica aquele negócio do cachorro sem dono, acaba morrendo de fome, que todo mundo acha que alimentou e ninguém alimentou, Boa. né, Cachorro então com vários donos passa fome. exato. Ju, que coisa doida. E aí a gente, no Brasil, a gente está falando que 90% das empresas, são familiares.
tem um percentual de tamanho de empresa? Porque quando eu vejo falar de sucessão e quando já atendi empresas do seu segmento aqui, a gente vê empresas bilhardárias, né, encontro, a gente já fez encontro das pessoas mais ricas de Belo Horizonte que precisam falar sobre sucessão. Empresa pequena também precisa disso? Precisa disso, porque muitas vezes aquele negócio é o que sustenta a família, né, então, principalmente os pequenos, toda a família gira em torno daquele negócio. Porque à medida que a empresa vai crescendo, vai estruturando, às vezes a segunda geração não quer mais. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria, aí meu filho vai ser médico. Né, Uhum, ele não uhum, vai participar, ele vai ser herdeiro, porque aí é uma questão de patrimônio, mas ele não vai participar dessa empresa como gestor, a área dele é diferente, uhum. né, então, quanto menor a empresa, mais a família está envolvida, se a gente olhar por esse Sim. aspecto. Então você tem que determinar exatamente as funções. Quanto ela vai crescendo mais, você tem que estar mais estruturada para poder crescer, porque se você não tiver estruturado, você vai se perder no meio do caminho com Uhum. esses erros que vão acontecendo, esses riscos que vão sendo assumidos sem saber, e aí pode gerar, inclusive demandas judiciais, processo trabalhista, processo tributário, enfim, que isso é uma questão que impacta não só no Uhum. negócio, mas existe uma responsabilidade pessoal, ou seja, os administradores podem responder com seu patrimônio pessoal. Então a gente tem que pensar nessa questão Nossa. também. Uhum. Fala mais sobre isso, Então, esse parêntese. sim, eh, Não tem nada a a ver com a pauta, empresa só mas só curiosidade pra aqui. a empresa ela é uma pessoa jurídica, então Aham. ela responde por ela mesma, Uhum. né, vamos falar de uma linguagem simples. Então, eu tenho uma ação trabalhista, a primeira pessoa que tem que pagar aquela ação, se perder obviamente, né, é a empresa, né, a pessoa jurídica, o CNPJ. Só que no direito existem algumas responsabilidades. Então, se aquele patrimônio da empresa não for suficiente, pode haver uma figura que chama desconsideração da personalidade jurídica. Que você Hum. desconsidera aquele CNPJ e passa a responsabilidade solidária Do aos CPF. para o CPF, aos sócios. Olha só. Então, o sócio. Por isso que é muito difícil empreender no Brasil, porque você Uhum. tem que ser muito corajoso. Uhum. Então pode acontecer do sócio vir a ser responsabilidade com o seu patrimônio pessoal. Então eu tenho, eh, sei lá, um carro, vamos pensar É. numa coisa mais Uhum. Um simples, apartamento, assim. uma fazenda, É um qualquer apartamento, bem. se tem algum patrimônio pessoal. Uhum. A empresa, sempre a primeira empresa, não conseguiu pagar aquela dívida, né, aí eu estou falando de uma ação judicial que já foi, que a gente chama de transitada em julgado, ou seja, já terminou, você já tem aquela obrigação de pagamento. O sócio pode vir a ser responsabilidade com seu patrimônio pessoal. Por isso que a gente fala também: "Gente, vamos organizar a empresa e vamos organizar o patrimônio dos sócios", porque são riscos, né, é o risco da atividade própria do CNPJ e o risco de quem está empreendendo, de Uhum. quem é empresário. Hoje em dia no Brasil também tem risco, então você tem que estar atento a todas essas questões. Voltando na sucessão, geralmente no seu conhecimento, nas empresas que você atende, quem busca o socorro é geralmente fundador ou herdeiro sucessor? Normalmente é quem está chegando, que já tem essa Uhum. visão de que eu preciso organizar para o negócio fluir. Uhum. O fundador, que a gente chama, normalmente ele quer organizar o seu patrimônio, porque ele se preocupa com a família. Então deixa eu ver como que eu vou organizar meu patrimônio O para que eu vou poder deixar aqui de e vou herança. deixar em vida, enquanto eu ainda tenho saúde, enquanto eu ainda consigo organizar e determinar como que eu quero que meu patrimônio seja transferido para minha família, para os meus sucessores, para os Uhum. meus herdeiros, enfim, eu consigo organizar essa questão. Mas em termos de empresa, normalmente quem se atenta para a importância é a segunda geração que está chegando. Opa, deixa eu arrumar essa casa aqui, Nossa. porque tem Uhum. algumas coisas que estão informais demais que podem Uhum. prejudicar o andamento do negócio. E qual que é a diferença, desculpa perguntar coisas óbvias, viu, Não, óbvio é de ótimo. herdeiro e sucessor nesse caso? O herdeiro é uma eu até falei um pouquinho no Uhum, no princípio. O início, né? herdeiro é uma questão do Código Civil, uma questão de direito de família. Herdeiro está determinado na lei quem são os herdeiros. Eu tenho herdeiros necessários, que são filhos e pais, dependendo da ordem, e cônjuge ainda é. Tem uma Uhum. uma possibilidade de mudar agora com a reforma do Código Civil, cônjuge deixar de ser herdeiro necessário. Necessário é aquele que obrigatoriamente vai receber Uhum. o seu patrimônio em Sim, caso de sim. falecimento. E a gente está falando em falecimento. Uhum. Né, o herdeiro só existe herdeiro depois que a pessoa morre, né, aí tem aquele patrimônio, é designado para os seus herdeiros. Você pode determinar, num testamento, por exemplo, que você quer deixar determinado bem, determinado patrimônio para uma pessoa, Uhum. esses são os seus herdeiros.
E o sucessor é aquele, ele pode suceder a sua empresa, a gestão, a administração da sua empresa, ou até cotas ou ações das empresas, mas desvinculado da questão do Código Civil, da questão de direito de família. E qual o risco para as famílias que ainda não estão pensando, nessas regras claras na governança? O risco é a empresa acabar, né, como a gente falou, se 15% só das empresas chegam à terceira geração e 7 à quarta geração, Nossa. que é essa estatística, se você não se organizar, você vai ter, depois, principalmente depois que o fundador morre. Porque o que que acontece? Às vezes uma pessoa começa uma sociedade com um primo. Vamos pensar se a gente for expandindo. Aí eu tenho já 2 grupos familiares diferentes. Então, às vezes, esse primo não tem nada a ver, o filho desse fundador não tem uma relação tão próxima com o filho do outro fundador. E aí, a Cria-se uma nossa, crescendo mais, a gente. terceira geração às vezes nem conhece Uhum. a família, né, a gente está falando de empresa familiar, da outra parte da sociedade. E aquela sociedade 50%, 50% é mais difícil ainda, porque ninguém tem maioria. Você precisa, às vezes, até as decisões Ter são muito difíceis acordos de ali, né. tomar, né, porque se eu tenho 50-50, ninguém manda. Você vai ter que decidir tudo. Eu até falo que eu não gosto da sociedade 50-50, porque alguém tem que decidir, aí Uhum, você tem que criar uma regra, né, de uhum, governança, uma regra uhum. no seu acordo de sócios, por exemplo, você tem que construir esses instrumentos paralegais para poder ajudar a sociedade a funcionar. E bom que os Então acordos de sócios, eles vêm às outras gerações também, né. Se eu exato, vier a morrer e um filho já assumir, está um lá, herdeiro, já está tudo. já está lá Fala pra escrito, gente o que que é acordo né. de sócio, só para O ficar acordo de claro? sócio, ele é um documento, a gente chama de paralegal, porque ele não precisa ser registrado nos órgãos oficiais, então ele não é público. Enquanto o contrato social e o estatuto social são instrumentos públicos, qualquer pessoa tem acesso, na medida que entra numa junta comercial e imprime, qualquer pessoa tem acesso. O acordo de sócios, acordo de acionistas, dependendo do tipo de sociedade, ele é um acordo interno da sociedade. Ele faz lei entre aquelas partes, ele tem, as partes são obrigadas a cumprir o que está ali estabelecido, mas o público, né, o mercado não sabe quais são em regra geral, Uhum. quais são os Os combinados, combinados vamos falar internos, assim, né. né, dentro daquela estrutura. Mas aquilo ali dá uma segurança para quem está entrando e quais são as regras que foram estabelecidas ali nesse contrato. E ele vale legalmente, Ele vai legalmente, judicialmente. vale. Só não é público porque não é interesse, né, às vezes Uhum. são questões muito específicas e muito estratégicas da empresa que são colocadas nesse instrumento. Você já viu casos em que a entrada de familiares melhorou, fortaleceu o negócio? Sim, né, a gente está falando isso, A parece gente que é quer sempre que um isso problema, né. exato, a gente Não, falando: não é um "Gente, vai acabar a problema. empresa na hora que entrar É. a segunda geração", Não, mas se não, né. tem esse match, né, se tem, e a cultura é muito importante nesse momento, né, quando você constrói uma cultura forte, aí a entrada é sempre para melhorar, Uhum. mas a gente tem que estabelecer, às vezes o seu relacionamento é muito pessoal ali dentro daquela empresa, eu não quero uma pessoa de fora, porque não quero o cônjuge é uma questão muito, muito complicada também. A entrada ou não, aí depende do regime de casamento, enfim, né, são Uhum. várias variáveis. Mas a gente estabelecer quem pode entrar, quem não pode, quem tem direito só à questão patrimonial ou quem tem direito a participar da empresa. Maravilhoso. Você já viu casos em que a entrada de familiares fortaleceu o negócio, foi o que eu te perguntei, mas o que que essas empresas fizeram de diferente em termos de governança? Acho que estruturaram, né, então pensaram que o papel de cada um e a contribuição que cada um pode dar dentro do setor. E aí obedecer, falar: "Ó, a minha área é essa, eu estou desenvolvendo essa área, então vamos respeitar as decisões que aquela pessoa que tem expertise, imagina-se, né, pra poder, liderar aquela área, Uhum. tem expertise e vai contribuir positivamente para aquela empresa". Porque se a pessoa tem aquele cargo, aquela função, mas ela não tem a liberdade de desenvolver aquela área, Não aí não adianta. adianta nada, Uhum. né. Então por isso que, de novo, a questão da governança ela é importante, porque você determina os papéis de cada um. E aí a responsabilidade de desenvolver aquela área, desenvolver empresas dentro daquele setor é daquela pessoa. Aí estou pensando aqui, imagino que as empresas que dão certo, são empresas que os sucessores são herdeiros que já trabalhavam antes na estrutura de gestão. Esse é um Você ponto tirar alguém de importante. outro lugar, né, tu era médico, veio para uma indústria de cinema, como a minha. É, O cara vai entrar aqui e falar: "Cara, eu odeio fazer isso, fui obrigada a assumir um papel". é. O que acontece muito nas empresas e à medida que elas vão crescendo, é justamente, eu vou estabelecer quais são as regras para você ser administrador. Então,
cada empresa vai estabelecer o que é importante. Muitas vezes eles colocam, ó, você vai ter que fazer, por exemplo, um estágio em outra empresa da mesma área para poder Uhum. adquirir experiência. Ou você precisa fazer um mestrado fora, ou você precisa trabalhar numa empresa muito maior do que a nossa por tanto tempo. Então, cada um estabelece qual que é o critério que acha importante para que aquilo contribua para o crescimento da empresa. Para quem está ouvindo aqui de cabelo em pé, nossa última pergunta, Ju. Qual que é o primeiro passo ou os primeiros passos para essa estruturação? É um advogado de confiança já de primeira? Tem que fazer uma coisa antes? Eu acho que, Qual que é o caminho, obviamente, eu né? sempre vou falar que o advogado é Eu importante também. para Agora crescer, agora eu né, preciso de e é você mais mesmo, do que né, nunca nessa sem vida. querer puxar sardinha para o lado do advogado, mas é importante sim, né, não é o advogado não atrapalha, eu acho que isso é muito importante deixar claro, o advogado contribui com o negócio. Mas o primeiro passo é entender que a organização interna da empresa é importante, que você não vai conseguir ir muito longe numa informalidade demasiada, né, então você precisa estabelecer regras internas para que você tenha tranquilidade e segurança dentro do seu negócio, porque no improviso ele funciona por um tempo, mas ele não funciona para sempre. E aí quando tiver algum conflito, quando tiver algum problema, você não está Vai ser um belo problema, vai né? ser, você Vai não vai ser. ter estruturado para poder ultrapassar aquilo. Então, primeiro passo, entendi que eu preciso um advogado de confiança que seja do direito, Seja da que área seja da empresarial. área. É. É. E aí, esse advogado entra nessa estrutura e começa a esclarecer esses pontos. Às vezes, você vai entrar num atendimento que as pessoas não têm contrato de sócios. É, não, a grande maioria você acha que E está aí, o todo que que a mundo gente. organizado e não Não está, tá, né? né, você Não acha tá. que umas empresas muito grandes, e muitas que vocês conhecem, que A a gente não gente vai vê por citar aí nomes aqui. absolutamente, mas Aham. dá a impressão que ela Que está está muito estruturado. organizada societariamente, não está. É, Tá acontecendo é. por esse A gente movimento, descobre quando o mas precisa fundador voltar, morre, né? A gente falou: "Mas não era principalmente. estruturado, não era riquíssimo", né, e a Ou gente quando vê o acontece uma negócio, crise, uma né, ou crise, uma pandemia, ou global. ou uma ação judicial que você perde, que você está envolvendo muito dinheiro, ou um investidor que quer investir no seu negócio e não vai investir porque você não está organizado, Uhum. societariamente, Essa é uma pauta que estruturalmente, a gente podia né. tratar aqui também, trazer um segundo momento. Por que que as pessoas não Importante. investem no meu negócio? Por que que esse M&A não deu certo? Porque Você eu não tem 2 fiz estruturação, empresas. não fiz Você governança. tem 2 empresas iguais no mercado, uma está estruturada, a outra não. Qual que o investidor tem mais segurança para aportar Exato. dinheiro, para colocar dinheiro? Na que Olha, tá, vamos ter que trazer um né, assunto aqui de M&A, hein. importante. Ju, algo que você gostaria de falar sobre esse assunto que eu não te perguntei? Algum Ju, termo, algum case? eu acho que o ponto importante para deixar, assim, como recado, como Uhum. mensagem é: olha com profissionalismo para o seu negócio, né, entenda que aquilo é um negócio mesmo. E a partir dali, como que você consegue se organizar? "Ah, mas é muita coisa, eu faço muita coisa, não dá tempo", mas vai ter que dar tempo, Tem que porque ter. senão É. você vai ter que apagar incêndio em vez de construir uma estrutura, mais organizada e mais segura para você, para sua Sim, família, mais para os seus próspero financeiramente, funcionários, isso bate enfim. em faturamento, né. Você Exato, se desorganiza, daqui a pouco você não consegue dar o próximo passo. exatamente. Então, gente, olhem para isso, para a organização, para a gestão, governança. Exato. Tenha uma advogada chamada Juliana Mancini nos seus negócios. Um bom É advogado. um bom advogado, mas eu preferia que fosse você em todas. Mentira, gente. Ju, obrigada, querida. Querida, prazer, Piadas internas, adorei. né, aqui. Obrigada por vir, obrigada pelo seu tempo. O assunto denso. Não Eu acho que a é? gente tem Espero que muita a gente tenha esclarecido para alguns as pessoas pontos, né, entenderem porque com realmente a facilidade. área do direito é muito complexa. Ontem eu estava conversando com um advogado que veio aqui para um outro podcast, é intenso, né, as pessoas não entendem muita coisa da área de vocês, e eu acho que vocês 2 têm esse olhar de: "Vamos fazer isso ficar mais acessível para que todo mundo compreenda o que que a gente está Mas falando?". esse lugar aqui é um lugar muito importante, assim, para desmistificar essa figura do advogado. Lógico que a gente sabe que tem mesmo, é uma profissão muito formal, uma profissão muito antiga, com Uhum, muitas uhum. regras, mas, com essa facilidade de internet, de acesso, a gente tem que trazer o direito para um lugar mais, possível É das mais pessoas acessível. entenderem, né. É, muito obrigada por isso, você foi maravilhosa. E eu tenho um Prazer, presente da querida. YouTube Oba, para você, nossa patrocinadora que trabalha com presença, com experiência, então, uma vela aromática que maravilhosa para que você delícia. desfrute bons momentos na sua casa. Obrigadíssima. Juju, muito obrigada. Vou encerrar Adorei, aqui com querida. vocês. Pessoal, então estamos ficando por aqui com mais um Deliberado Podcast, com essa conversa super preciosa que eu acho que vale assim você vasculhar, entender mais, procurar saber.
deu uma luzinha aí, lembrou de uma empresa, ou você é um herdeiro, pode ser um sucessor da sua empresa, procure sobre o assunto, porque a gente está falando aqui, porque a gente fala de comunicação de uma forma mais rasa, mas o assunto é profundo e seríssimo. A gente já viu empresas fecharem por conta de sucessão mesmo. E agora eu preciso agradecer nossos patrocinadores desse episódio. Quero começar com a Jardim, a nova loja que traz esses looks incríveis aqui pra gente. Obrigada, Bárbara, você é maravilhosa. Eu amo tudo que você faz aí na Jardim. Hoje eu tô com um acessório da minha coleção que eu lancei junto com o Lázaro no @jubailázara, depois segue a gente. Agradecer ao Átila, nosso maquiador, e a Ascara, nossa figurinista, que combinou os lookinhos aqui com os acessórios belíssimamente. E Polly, claro, a nossa patrocinadora desse episódio com essas velas aromáticas maravilhosas da Yutori. Eu te espero no próximo episódio, tenho certeza que você vai assistir, hein? Segue a gente, curte o nosso canal, curtir nosso canal? É isso? Então, seguir nosso canal, curte o nosso vídeo e eu te espero no próximo. Beijo, tchau!